Oi pessoal, professora Maísa com vocês para revisar gêneros textuais, texto poético, o poema, tá certo? Antes da gente começar, se prepare aí, pegue seu material, se organize, faça o seu registro de presença lá no Google Class, né, certinho, tá? E antes ainda um pouquinho, eu quero agradecer um recadinho que eu recebi de uma professora de pertinho de Toledo, a região é São José das Palmeiras, a professora do 9º ano, chamada Lucilene. Ela enviou para mim umas fotos de folders bem legais que os alunos dela fizeram no início do ano e iam distribuir, né? É um folder de incentivo à leitura, né? Então, na época que a gente fez as aulas de folder, ela assistiu, os alunos assistiram e ela me mostrou, mandou fotos, eu achei bem bacana. Obrigada por compartilhar, né? Eu tenho recebido alguns aí recados, algum compartilhamento dos colegas e alunos. Valeu, gente. Obrigada mesmo. Então, vamos lá. Na nossa aula de hoje, a gente vai pensar o gênero poema na sua forma fixa, tá? Então, veja, a gente vai pensar na inspiração do poeta, mas na transpiração. É assim que eu vou pensar. Por quê? É um transpirar, é um trabalho que esse poeta tem para gerar esse poema, né? Não é só inspiração. Então, a gente vai ver, por exemplo, no texto soneto, né, no poema soneto, na sua forma, a gente vai ver que tem muito disso. Há um trabalho com as sílabas poéticas, com a métrica, com todo um cuidado com a rima, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar, quero começar com duas trovas, que também são poemas fixos, tá? Então, a gente tem ali a primeira trova. Se entre duas pedras pode nascer uma flor, por que entre dois amigos não pode nascer o amor? Né? É uma trovinha aí. Segundo, o pássaro canta doce, um chorinho de viola, me alegraria se fosse fora de sua gaiola. Deixa eu ler de novo, que eu achei que não ficou legal. O pássaro canta doce, um chorinho de viola, me alegraria se fosse fora de sua gaiola. Né? Esse aqui é do Álvaro, essa primeira é uma trova popular, tá bem? Vamos dar uma olhada? Então, vamos começar a pensar nessa ideia de poemas fixos. Letra A, você já ouviu falar de trova? São muito comuns nas brincadeiras de infância, nos jogos de mãos. Você se lembra de alguma? Cite-a, tá? Eu me lembro de Batatinha quando nasce, né? Eu estou te dando uma dica. Na letra B, a trova ela tem uma estrutura poética fixa, também como o soneto que a gente vai estudar. Tente decifrá-la. Como que é a trova, né? Ela tem uma estrutura fixa de versos e métrica. Será que você consegue observar isso e decifrá-la? Vou dar um tempo e você vai pensar e a gente volta.
Conseguiu pensar? Você lembrou de alguma trova, né? De jogos de mão? Na minha época tinha muitos jogos de mão e eles trabalham com essa estrutura da trova. A batatinha quando nasce é uma trova aí bastante fixa, bem certinha, que dá pra gente pensar nos exemplos, tá certo? Você deve ter lembrado de algum. Na letra B, qual a estrutura poética? Vamos voltar ali, eu vou voltar aqui no poema do Álvaro Posselt, que daí a gente já observa. Olha ali, ó. Se a gente for olhar primeiro, a trova ela tem uma estrutura fixa no sentido de 4 versos. Então é uma estrofe, 4 versos, beleza? Segundo aspecto que é bastante fixo são as sílabas poéticas. Se você contar, então vamos contar ali, por exemplo, só a primeira. O pássaro canta doce. Contando as sílabas poéticas, a gente vai ter o pássaro canta do, né? Se você contar, são 7 sílabas. Em todas as outras vai acontecer a mesma coisa. Então, são 7 sílabas poéticas em cada um dos versos. O que é uma sílaba poética? O número 7 de sílabas poéticas, a gente tem o nome redondilha maior, que a gente já estudou na aula de soneto, que vocês viram, estamos revisando. Então, essa seria a forma fixa aí do poema Trova aí que a gente viu, tá bom? Ok? Vamos lá, então, continuando pensando sobre isso. Olha lá, a professora colocou ali. Os sonetos, assim como a trova, têm uma estrutura fixa. Então, vamos revisar esse gênero, né? Os sonetos, eles são muito antigos, tá? É uma das primeiras formas, tá? De poemas que a gente conhece na humanidade. Vamos lá. Soneto do Amigo, eu coloquei aqui para você, a gente vai ler. Esse poema é do Vinícius de Moraes, a gente vai ler e observar. O que a gente já observa? 1, 2, 3, 4 estrofes, né? Segunda coisa que a gente observa aí no soneto, você tem uma estrofe de 4, outra estrofe de 4 versos e 2 estrofes, cada uma de 3 versos, 2 quartetos e 2 tercetos. Isso é a forma fixa do soneto, tá bom? Agora vamos dar uma olhada aí nesse soneto. Soneto do Amigo. Ele é bem ritmado, então observa a leitura com a professora. Enfim, depois de tanto erro passado, tantas retaliações, tanto perigo, eis que ressurge noutro velho amigo, nunca perdido, sempre reencontrado. É bom sentá-lo novamente ao lado, com olhos que contêm o olhar antigo, sempre comigo um pouco atribulado e como sempre singular comigo. Um bicho igual a mim, simples e humano, sabendo se mover e comover e a disfarçar com meu próprio engano. O amigo, um ser que a vida não explica, que só se vai ao ver outro nascer e o espelho de minha alma multiplica. Ok, né? Então, esse poema aqui do Vinícius de Moraes, o que a gente observa, né? Um soneto fixo. Até bem comum que o soneto, o autor coloque soneto tal ou só soneto, tá? Então, é bem comum aí nessa forma, tá certo? Vamos fazer o exercício? Ao ler o soneto que a gente acabou de ler, a amizade é importante para você? Vamos nos relacionar um pouquinho com o tema do texto, né, poético? Cite uma situação em que um amigo ou uma amiga se fez presente na sua vida. Então, você vai citar aí um exemplo, uma lembrança sua, marque aí rapidinho. Na letra B, quais características de soneto há neste poema? Lembrando que já estudamos esse gênero, esse soneto, né? O soneto em si está em aulas anteriores, tá bom? E aí, eu coloquei depois, a gente volta, eu vou dar um recadinho para você aí. Tempo para você.
Então, você se lembrou, né, gente? A gente nem precisa de muito tempo para lembrar dos amigos e de coisas legais que eles fizeram por nós, não é? Então, espero que você tenha lembrado aí de alguém. Na letra B, quais características? Eu coloquei aqui para você algumas características, tá bom? Duas estrofes de quartetos e 2 estrofes de tercetos, que a gente falou. Rimas em alguns lugares fixos do poema, né? Essa seria aí um início aí de revisão sobre o soneto que você já observa, tá? Um recadinho para você sobre isso, sobre essa questão da amizade, coloquei para você aproveitar esse dia e mandar uma mensagem para um dos seus amigos e lembrar esse amigo seu da sua importância, né? Do quanto ele é importante para você, tá? Às vezes é um amigo que faz tempo que você não fala com ele, de repente manda lá um recadinho, acho que é bem legal a gente reforçar os nossos laços de amizade, tá bom? Ok? Continuando, a gente volta lá e revisa a questão. Vamos lá. Como observamos na aula 12, então você pode voltar na aula 12 também, o soneto é um tipo fixo de poema, bastante praticado pelos poetas parnasianos, tá? E também alguns contemporâneos. O que a gente observa? Vamos revisar a forma do soneto e a sua construção métrica, mostrando o quê? Mostrando a importância dessa forma para uma construção de ritmo, de melodia, né? O soneto é praticamente uma música, se a gente observar aí dentro dessa construção, tá bom? Vamos lá? Nesse sentido, a gente já falou, retoma aqui com você. O poeta, ele se assemelha a quê? Né? A um artesão, alguém que vai aí esculpir, cuidar dessas palavras, desse ritmo, dessas cadências aí fonéticas, atentando para cada detalhe do texto. O soneto é uma das mais antigas formas de fazer poemas, ok? Retomando ainda a origem aí do poema, a gente tem o italiano Francesco Petrarca, tá? Ele é considerado o inventor do soneto, tá certo? Sendo uma forma fixa, ele tem então uma métrica rígida que a gente vai estar observando, 2 tercetos e 2 quartetos, e também as rimas têm uma formatação aí mais especial, a gente vai olhar. Vamos lá? Vamos ver, esse poema é bastante famoso, teve uma época até que uma empresa de cosméticos colocou numa propaganda esse poema, um garotinho que tentava decorar para poder falar para uma menina que ele gostava, ficou bem bonitinho. Eu vou ler com você esse poema que fala de amor. Vamos lá, é do Camões esse poema. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca querer contentar-se de contente, é um cuidar que ganha e se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode o seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Bom, então o que você tem aqui? Eu marquei para você 2 quartetos e 2 tercetos aqui, lembrando essa forma bem fixa do nosso Camões, né? Um poeta português bastante importante dentro da literatura portuguesa. Ok? Vamos ver o que a gente tem aí na continuação. Figuras de linguagem que estão assessorando na construção do texto que a gente já falou. Vamos lembrar, aqui eu coloquei propositalmente uma figura de oposição, porque o poema do Camões nos lembra isso. Olha ali. A antítese consiste na utilização de termos ou palavras e orações que se opõem quanto ao sentido, né? Então, o amor e o ódio caminham lado a lado. Alguém disse isso, não sei se eu concordo muito, mas aí está dito. Ódio e amor. Então, você tem 2 palavras contrárias ali sendo colocadas, antítese. Porém, a gente tem também uma figura de linguagem chamada paradoxo. O paradoxo, ele também se fundamenta na oposição de ideias. Porém, de modo mais profundo, pois permeia o âmbito das ideias, é na interpretação que a gente percebe esse paradoxo, tá? O exemplo do Camões que a gente leu aí é um exemplo de paradoxo, porque, volto aqui rapidinho para você, olha lá. Então, o que a gente tem, ó? O que é amor? Amor então ele define,
É ferida que dói não se sente. Olha que ideia aí paradoxal. É um contentamento descontente. Aqui você tem tanto uma antítese, né? Contentamento e descontente, quanto você tem uma ideia de paradoxo. Em todo o texto ele vai trazer essa contrariedade do amor, né? Que ele vai trazer desse amor apaixonado aí, que é essa angústia, eu quero estar perto, e aí quando a pessoa sai eu tenho muita saudade, aí eu morro de vontade de vê-la, né? Então eu quero ficar preso por vontade, né? Essa é a fala dele. Então essa angústia que é o movimento do amor dentro aí do ser humano e tal, da paixão, tá? Então isso é o quê? É uma ideia de paradoxo dentro de todo o texto dele, né? Que é essa confusão gerada por este ser apaixonado, tá bom? Então isso é paradoxo. Vamos lá? Quantas figuras de linguagem, antítese e paradoxo, um quiz para você. Letra A ou letra B? Tempo e eu volto, rapidinho. Você respondeu a letra A, não é verdade? São de oposição, mas a antítese é explícita, o paradoxo está na interpretação da ideia. Ok, vamos relembrar, gente, a contagem das sílabas poéticas. A professora quer destacar aqui o quê? Que a contagem das sílabas poéticas é diferente da contagem das sílabas gramaticais, tá certo? Está relacionada aqui ao ritmo, à fonética, ao som do poema, tá bom? E tem regras. Vamos relembrar rapidinho. Primeiro, contam-se as sílabas poéticas até a última tônica, é a sílaba mais forte. Por isso eu preciso ler o poema, o verso, para perceber, né? Estou de volta para o meu aconchego, né? Então veja que che é a mais forte. Depois, você tem ali o fenômeno que se verifica na sílaba poética, nós temos um fenômeno que se chama elisão, quando eu uno sons vocálicos diferentes ali. Então aqui, ó, veja ali, por exemplo, a colcha acaba de aquecer nós dois. Veja que o A mais A, eu tenho aí uma elisão desse som vocálico. E mais A, eu tenho uma elisão, porque eu falo o quê? A colcha acaba, veja, colcha, né? Então eu uno aqui para falar, para declamar o poema. E aqui, acaba de aquecer, já. Então eu não uso de aquecer, é de aquecer. Então veja que é uma fonética aí na declamação, é uma elisão, tá certo? Além da elisão, a gente tem a crase, que é a mesma vogal. No caso aqui, a gente chama de crase e aqui de elisão. Tá certo, pessoal? Essa é a maneira de contar as sílabas poéticas, tá bom? Vamos lá?
Aqui a gente tem um poema, e do Camões também. Eu vou ler um trecho só dele, depois você pode olhar com mais calma e a gente vai fazer um exercício. Alma minha gentil que te partiste. Então aqui o Camões é como se fosse uma despedida, né, que ele está trazendo aqui, e aí você tem um soneto mais triste. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueça daquele amor ardente, que já nos olhos meus tão puro viste. Ok, daí você tem mais 2 estrofes, que são tercetos, tá bom? E aí a gente tem um exercício para você. Vamos fazer escansão? O que é escansão que a gente já falou? É a contagem das sílabas poéticas. Vamos fazer escansão destes versos aqui. Tempo para você tentar fazer aí e a gente volta para conferir.
Então, você conseguiu fazer a escansão, pessoal? Olha só, a professora fez aqui, vamos acompanhar comigo, olha lá. Alma minha gentil que te partiste. Veja que ali eu coloquei em vermelho para você a sílaba tônica. Foram 10 versos, aliás, 10 sílabas poéticas, decassílabo. Segunda, tão cedo desta vida descontente. Veja que o tem ali, sílaba mais forte, a gente para de contar nela. 10 sílabas também. Repousa lá no céu e eternamente. Então, aqui a gente tem 10 sílabas novamente aqui, tá? E viva eu, viva eu, aqui a gente tem aí, no caso, a Elisão, cá na terra sempre triste. Então, 10 sílabas. Então, toda essa estrofe, ela é formada por versos decassílabos. Veja que o poeta, então, ele tem esse trabalho ao escolher as palavras que sejam foneticamente adequadas para a composição desse ritmo e dessa construção padronizada de decassílabos nessa estrofe, né, gente? Um trabalho muito rico. Vamos ali, lembrando, só relembrando ali a classificação dos versos quanto ao número de sílabas, né? Qual a classificação? Uma sílaba monossílabo. A gente está observando o quê? Os sonetos. Então, eles normalmente são decassílabos, 10 sílabas. Você tem 11 sílabas o endecassílabo, 12 sílabas o dodecassílabo ou chamado verso alessandrino, alessandrino, tá? E a gente também tem o chamado verso livre, ok? Continuando, plano rítmico. O que é o plano rítmico? É o modo como o poeta organiza as suas rimas, tá certo? Então, como ele elabora. Vamos ver o exemplo. Aqui, a teoria. As rimas são classificadas de acordo com a combinação sonora, opostas ou interpoladas, esquemas AB, BA, alternadas ou cruzadas, AB, AB, emparelhadas, A, B, B e versos brancos sem rimas. Exemplo rapidinho, interpolada, o que você tem? Na interpolada, olha lá, você tem A, então a primeira que vai rimar com a última num quarteto, né? E ali você tem as duas rimando paralelamente, BB ali, então A, B, B, A, são opostas. Você tem a alternada ou cruzada, que a gente já viu, então A, B, A, B, A, B, isso é revisão, né? É o poema, por exemplo, do Camões que a gente leu, tá? Na sequência tem um poema do Paulo Leminski, muito importante, poeta paranaense. Então a gente diz, você tem aqui o quê? Emparelhadas, quando eu tenho rimas que são paralelas. Então você tem A, tá certo? Ok? E aí, a gente tem um exercício aí para você pensar no número de sílabas, nessa metrificação. Olha ali. Faça a escansão da estrofe e identifique o nome dado ao número de sílabas. Você vai precisar recorrer àquela tabelinha de nomes lá, tá bom? Vou dar um tempo para você e depois eu volto.
Você conseguiu metrificar, observar aí a escansão? Então vamos ver lá. A professora colocou ali para você, ó. O amigo, um ser que a vida não explica, que só se vai ao ver outro nascer. E o espelho de minha alma multiplica. Veja aí, contando, tá, as sílabas, você vai ter 10 sílabas poéticas. Qual é o nome que a gente dá dentro da classificação, né? É o, veja lá, vamos voltar lá para ver, que a professora colocou lá para você, né? A gente tem o quê? Decassílabo, tá certo? Você anotou lá, bonitinho. É um pouco padronizado, tá, gente? Tem um padrão no soneto, beleza? Exercício com uma trovinha para você identificar o tipo de rima. Se é a BBA, se é emparelhada, se é o posse interpolada, tá? Vou dar um tempo para você. Essa trovinha é bem engraçadinha. Tempinho para você.
que nós temos ali, ó? É uma rima emparelhada, porque os versos rimam 2 a 2. Olha ali, ó. Lado, melado, A. Banda, quitanda, B, ok? Ah, então esse é um trabalhinho bacana aí de observar dentro do trabalho do poeta. Agora a gente vai para um quiz. Bem tranquilo, fácil esse quiz, hein, gente? Um verso que tem 10 sílabas comum no soneto é chamado de, né? Eu já vou responder com você esse daqui. Veja, redondilha maior, decassílabo ou eneassílabo, né? O que a gente chama? Decassílabo, a gente já falou disso. A redondilha maior é o quê? É um verso com 7 sílabas poéticas. A redondilha menor com 5 sílabas poéticas. E o eneassílabo com 9 sílabas poéticas, tá bom? Ok? Outro quiz aí pra gente ir fechando. As formas dos poemas auxiliam na construção do conteúdo e trazem sonoridade? Sem dúvida, né, gente? Óbvio. Quer dizer, o poeta tem todo esse trabalho, essa transpiração para criar esse ritmo, para dar essa melodia, que quando a gente lê, a gente sente esse poema aí na sua sonoridade. É maravilhoso. Já falei para vocês fazer esse exercício de ler o poema em voz alta, porque você vai ter muito mais as sensações, os sentidos do poema, a interpretação vai ficar muito mais clara para você, tá bom? Revisamos o que hoje? O gênero poema dentro do seu lugar fixo, de todo o trabalho métrico, né? Tem muita coisa para estudar sobre isso, a gente fez um recorte. Trabalhamos a forma, a rima e tudo mais. Eu coloquei referências aqui para você, um livro bem importante dentro da história da poesia, que é um livro da Goldstein, que são versos, sons e ritmos, tá? Então é um livro que vai trazer tudo sobre poema, bem bacana, talvez você até encontre na internet, tá bom? É isso, muito obrigada por você estar aqui comigo e continue estudando e até a próxima aula.